Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Bitalks Ideale. Bitalks é um movimento para ajudar a melhorar a vida das pessoas e das empresas com ações de treinamento. É um momento em que a gente conversa, a gente discute, a gente provoca com pessoas que fazem a diferença no momento da gente apresentar os resultados que esse mundo nos desafia hoje. Eu sou Peterson Colli e te convido a participar deste incrível movimento. E hoje é o nosso 7º episódio. E hoje eu tenho o prazer, o orgulho de receber Érica Tavares. Muito obrigado, Érica. Não, eu que agradeço. Para conversar com a gente, para falar. Hoje o assunto está muito bacana. A gente vai falar muito. O papo, vou falar para vocês, hoje o papo vai ser muito colorido. Né? Então a gente vai falar muito sobre atendimento, a gente vai falar sobre ponto de venda, a gente vai falar sobre execução e a gente vai falar sobre outros assuntos que eu tenho certeza vocês vão gostar muito. Érica, mais uma vez, muito obrigado. Né? Obrigada. E agora, eu que agradeço. Eu já vou passar a bola para você. Né? Começa falando um pouquinho. Quem é a Érica? Bom, primeiro, eu não vim colorida. Veio sim. Devia ter combinado o jogo antes. Não, veio sim. Eu aqui de uma empresa de tintas e vim de branco, né? Não, mas faz parte. Bem. Bom, sou a Érica. Venho aí, né, numa carreira de alguns anos, né? Basicamente até na mesma empresa, né? Então já estou um tempinho aí. Dei uma saída, uma escapada, voltei, mas estou aí na AkzoNobel, né? Já faz um tempo. Bom, sou mãe, antes de falar da minha carreira. Sim, sou claro. Mãe de um menininho aí de 6 anos, é o amor da minha vida, né? Casada. E aí acho que falando um pouquinho mesmo, entrando um pouco no que a gente vai conversar, né? Trabalho na AkzoNobel. Né, já faz um tempo, aí desde 2002, mas eu falo que é desde 2012, porque eu saí um ano, Sim. Fui para a Nike, voltei, então eu falo que zero ali, zero velocímetro. Bom, hoje eu trabalho na área de trade marketing, então estou muito focada na parte de execução em loja, com uma equipe aí grande de promotores. Trabalho muito a parte de campanhas de incentivo, né, para balconista, pintor, cliente, mesmo nosso time de vendas. Toda a parte de relacionamento, né, com nossos clientes, também com pintores, com o time de vendas, enfim, feiras, eventos. Eu falo que é bem diversa a minha área, né? E aí toda a parte, pouquinha coisa. Pouca coisa. E aí toda a parte de investimentos, também ferramentas para time de vendas, também estão comigo, né? Então, é um pouco de cada, mas tem muita coisa ali pra gente trocar. Você promete que depois você fala um pouquinho como que é Casa Barbie? Você promete? Da collab da Barbie? Isso, você vai falar sobre isso? Falamos, não tem então problema. Aguarde que vai ter coisa que a gente vai falar da Barbie, né? Que foi uma coisa muito legal, foi um sucesso. Né? Foi um sucesso. Tá sendo? Tá sendo ainda, né? O filme lançou, mas a gente ainda tá aí reverberando isso no ponto de venda, né? Muito legal. Começou lá atrás e tá aí ainda. Muito legal, vamos falar sobre isso. Quando você falou trade marketing, eu trabalhei 10 anos na Brastemp, comecei minha carreira na General Motors, depois eu fui Brastemp, entrei na área de serviço, fui instrutor técnico, já contei essa história. Minha formação é mecânica, então eu entrei para ser instrutor técnico, mas depois eu fui para a área comercial, para a recém-criada área de trade marketing. Isso era metade dos anos 90, né? E a gente falava que naquela ocasião era uma coisa nova, né? Porque essa divisão do marketing, né? Trade marketing. Né? E quando você fala trade marketing agora, eu vou falar para você, veio um flashback aí. Né? Como que está o trade marketing hoje? Como a gente fala trade, como que está hoje? Eu acho que assim, tem vários, né, aspectos do trade marketing, né? Então, assim, quando a gente olha para especificamente onde eu estou hoje, já passei por execução em loja, mas falando em material de ponto de venda, campanhas, já passei por treinamento, né? Você foi uma escola aqui pra gente, né? E sou super grata a tudo que eu aprendi com você também. Eu acho que tem outras indústrias que têm outros formatos, né? A gente tem muito time de campo também. Então, assim, acho que tem várias configurações, né? E aí, basicamente, é um elo, né? Então, eu acho que essa questão de como você impulsiona as vendas dos seus clientes, como você traz mais resultado através dessa performance, né? Através do time de campo mesmo, né? De toda a parte de execução. Então, eu acho que tem muita coisa ali que é trade marketing, né? Sim. E aí depende muito da indústria, né? Então, acho que assim, até diretorias, né? Tem trade marketings que estão em marketing mesmo. Hoje, por exemplo, eu estou na diretoria comercial, mas a gente tem um pontilhado ali com marketing também. Então, a gente acho que realmente é uma ligação, né? A gente não fala que a gente está no meio, a gente
realmente trabalha em parceria com o time de vendas. Então, eu acho que tem muitas configurações aí que funcionam, né? Acho que Sim. tem que funcionar o que é melhor para a sua empresa, É né? o resultado, né? Ninguém Exato, escapa do resultado, né? Então, a gente está no ponto de venda, a gente precisa vender. Né? Então, exato. existe então essa ligação com a área comercial, junto com e também o posicionamento da marca, posicionamento do produto, o Tudo, lançamento de produto, tudo, né? tudo. Então, basicamente, você faz essa ligação e você faz tudo isso acontecer, né? É isso aí. Acho que é a ponte, né? Nós somos a Uhum. ponte, mas também a gente atravessa junto essa ponte, né? Sim. Então, a gente nem gosta, eu nem gosto muito do termo, eu sou uma ponte. Não, não somos, né? Eu acho que a gente atravessa junto Com essa estrada certeza, aí, com certeza, com porque no final certeza, das contas a gente tem que trazer o resultado, com né? certeza. Então, acho que esse é o principal objetivo. Érica, trade trabalha muito com varejo, né? Então, tem uma loja lá no varejo e essa loja é uma outra cultura, é um outro dono, né? Muitas vezes essa loja trabalha com outras linhas de produto, né? Como que é esse teu dia a dia, né, de atuar, de executar as coisas dentro de um varejo que nem sempre está na mesma velocidade da indústria? Como que é isso? E eu acredito que você também tenha varejos que estão em uma velocidade já com um novo posicionamento e varejos ainda com um pensamento ainda um pouco mais clássicos, um pouco mais tradicionais. Como que é você enfrentar isso no dia a dia? É. Eu acho que aí você tem que, na verdade, entender primeiro, né? Porque tudo também tem seu tempo, né? É Tá. claro que a gente quer que todo mundo chegue no maior potencial que cada uma delas tem, Sim. né? Mas a gente também tem que respeitar um pouco isso, né? Então, eu acho que o que a gente pode fazer realmente, e a gente tenta fazer isso, principalmente na parte de execução em ponto de Uhum. venda, é ter um time bem treinado, Sim. né, que vai chegar naquele PDV, independente, né, do tamanho que ele tenha, mas que vai trazer a mesma mensagem, né? Então, acho que assim, é deixar todo mundo realmente na mesma página. Eu acho que é você também, eu acho que o time também vem trabalhando muito isso na nossa área ali, né? Sim. Eu trabalho em marketing Brasil, mas assim, de também trazer esses lojistas, esse varejo para um outro patamar, né? Então, eu até lembro muito bem, na pandemia mesmo, a gente trabalhou bastante isso, né? Porque tinha varejos que não tinham nem uma loja online, né? Assim, É não uma loja online, verdade. mas assim, trabalhavam pelo WhatsApp, Sim. a venda era exclusivamente no balcão. E aí eu lembro perfeitamente o quanto até a Ideale trabalhou isso com a gente, nos ajudou a construir um guide mesmo para que eles pudessem também, Verdade. né, É isso aí. sobreviver nessa, Uhum. nessa questão toda, né? Então eu acho que o nosso intuito é isso, né? Acho que respeitar, né, o tempo de cada um ali também. Acho que você também não pode atropelar as coisas. Sim. Mas você tem que sempre trabalhar para desenvolver o potencial daquele varejo, né? E a gente vem trabalhando muito isso, né? Então, antes, né, não vendemos tinta, né? Sim. Vendemos o sonho ali, né? Sim. E aí, o que que a gente está fazendo, né? Então, trabalhando nas lojas. Hoje, claro, continua tendo galão, continua tendo lata no ponto de venda, porque, né, muitas vezes tem que ter realmente. Mas como é que eu trago uma coisa mais inspiracional, né? Como é que eu ajudo esse lojista também também, né, trazer mais clientes, trazer mais vendas, né? Acho que ter um leque melhor, um mix melhor de produtos ali dentro. Tá. Então, a gente vem trabalhando isso também. Então, a nossa própria segmentação hoje, né, o nosso padrão de loja, né, a gente tem padrões para lojas menores, mas também, né, para lojas maiores. Então, assim, a gente consegue atender todo mundo, né? E eu acho que Entendi. padronizar, porque isso também fortalece a nossa Sim. marca, né? Sim. Sim. São muitas variáveis, né? Então você Muitas. tem o posicionamento da marca, dentro da marca você tem as linhas de produto, você tem a própria segmentação. Aí você falou assim, Brasil, né? Então o Brasil a gente tem diversas culturas, Exato. diversos tipos de venda. A tua equipe também, tem as suas diferenças, tem o seu, né? Sim. Os clientes são diferentes. É isso aí. Né? Eu lembro que tem características, né? Então você fala assim, no sul tem a casa de madeira, né? Então lá é um determinado tipo de tratamento, um determinado tipo de tinta. O Nordeste é mais quente, o calor, aí eu uso um outro tipo de material. Mas aí a gente tem um componente nessa história toda que é o cliente. E aí você fez aquela brincadeira da cor, né, do cliente. E eu sempre brinquei com isso, né? Porque o cliente ele não quer comprar tinta, né? Ele quer a parede amarela, né? E isso traz uma diversidade de opiniões, de critérios. Érica, como que você administra todas essas variáveis para atender esse cliente, né?
que eu aqui olhando de fora vejo que esse cliente está em transformação. Já já a gente vai falar sobre cor, né, que eu acho isso extraordinário, né? Mas que o mercado também vem mudando no quesito compra de cor, no quesito pintura, né? Como que administrar todas essas variáveis, que são muitas, né? A gente tem que, na verdade, preparar todos os públicos ali, né? Então, especificamente falando do que eu atuo, né? Uhum. Falando um pouco de como a gente treina o nosso time de promotores que chegam nessas lojas, porque eles também, né, além de fazer toda essa parte de deixar uma loja bacana para que o nosso para quem está entrando Uhum, ali ter realmente uma uhum. experiência boa. Ele também é responsável por treinar também esses times de loja, né? Um treinamento mais rápido, mas deixar uma mensagem Sim. importante ali dentro. Eu tenho o pintor que tem que estar engajado com a nossa marca, né? Então, por isso eu trabalho a parte de incentivo com eles. Eu tenho que ter o balconista, o vendedor de loja também, que também tem que gostar do que, né, do que ele está vendendo. Ele também tem que ter propriedade para falar daquilo. Ele também tem que estar, né, convencido de que realmente vale a pena ele oferecer nossos produtos, né? Então, primeiro a gente tem que trabalhar todo esse ecossistema, E o né? arquiteto também. E tem um O arquiteto arquiteto hoje também, tem o com decorador, tem o design certeza, com interiores, tem, quer dizer, certeza. o público é Então, é muita gente muita para gente. você conseguir chegar ali na Uau, que pontinha, né? desafio. Então, acho que tem várias áreas ali dentro trabalhando também para isso, Uhum, né? A gente tem muito uhum, foco em tudo isso. E aí, assim, né? Acho que o cliente também vem mudando, né? O que você uhum. falou. É engraçado que na pandemia, eu lembro que a gente falava muito disso. O cliente quer uma resposta muito rápida. E hoje a gente talvez já tem um movimento diferente, né? A gente Tá. estava conversando um pouquinho antes, né, Peterson, Uhum, de cliente que quer ter mais atenção, uhum. que quer ter alguém muito preparado do outro lado, porque ele já está bem preparado, ele já vai para o ponto de venda mais Sim, preparado, né, sim. no que ele busca. Então, Uhum. o trabalho de conversão ali é mais difícil, né? Então, você tem que realmente estar muito bem consciente do que você vai entregar para ele, da melhor solução, né, porque ele precisa. E eu acho que ele também quer essa questão de atenção mesmo, né? Eu Sim. acho que ele não quer ninguém mais correndo para te atender, para ir para o próximo. Acho que a qualidade do atendimento é super importante. A experiência que essa pessoa tem, né, do outro lado do balcão, ou o próprio pintor mesmo. Então, eu acho que é preparar bem todos esses públicos que interagem com esse cliente final nosso, né? Porque ele realmente mudou, né? E vocês têm muita culpa nisso, tá? Uma culpa boa, tá? Porque hoje quando você vai, por exemplo, você vai escolher um carro, tá? Você pega a paleta de cores do carro, ela é simples. Tá? Às vezes você tem modelos, até modelos premium, você tem 4, 5 opções de cores, Sim. né? Então, de certa forma, é até fácil escolher, né? Você vai para o lado de eletrodomésticos, né? Você tem lá meia dúzia de cores e olhe lá. Né? Talvez muito mais nos eletroportáteis você tem um pouco mais de variação, numa cor de cafeteira e tal. Mas você vai para a linha branca, que hoje não é só linha branca, né? Tem um pouquinho de inox, né? Algumas vezes ousadia em um ou outro produto colorido. Né? Mas quando a gente entra numa loja para a gente escolher tinta, que na realidade a gente não está escolhendo a tinta, a gente está escolhendo a cor que vai ficar na parede da nossa casa, né? É uma loucura aquilo lá. Aliás, eu adoro o nome das tintas, né? Haja criatividade para colocar nome Quem de inventou é bem criativo né? mesmo. Mas é um desafio muito grande, Érica, porque aquilo lá, quando o cliente chega, ele pega aquele leque, né? Que chama O leque, leque de né? cores. O leque de cores. Ele abre aquilo lá, eu imagino toda a preparação que ele teve, que ele estudou, que ele fez. Chega ali no balcão, para alguns clientes acredito que ali começa tudo de novo. Pode ser desesperador, né? E aí, se ele está com mais uma pessoa, aí complica mais ainda. Então, quer dizer, a preparação do time, a preparação do balconista, não é só mais no aspecto técnico, né? Não. Do que é o produto, do que ele tem que fazer, da preparação da base, não é mais, né? Envolve outras coisas, né? Exato. E é o que a gente vem também tentando trabalhar, né? Porque, assim, quem está lá no balcão, ele não vende muitas vezes só nossa marca, né? Sim. Então, a gente também tem uma divisão ali de share de atenção, Sim, né? sim. Inclusive. Então, assim, como é que eu facilito também a vida dessa pessoa que tem que oferecer um leque com mais de 2.000 cores ali dentro, Sim. né? Então, eu acho que também preparar esse cara que está ali na ponta, né? Para conseguir também ajudar quem está ali realmente, porque é desesperador, né? São mais de 2.000 cores e eu tenho até um exemplo engraçado. Eu estava no balcão de um home center, fazendo visita. E aí, assim, o promotor, coitado, estava desesperado. Porque era assim, era a mulher com a filha, com a avó, com a mãe, o outro que estava lá com o carrinho já querendo fugir. Então, assim, como é que ele atende tudo aquilo, né? E ele sozinho. E aí, eu só observando. E a mulher que estava no balcão, ela queria cor, né? Então, ela queria uma cor, ela queria um tom de cinza.
E o vendedor, assim, já, tipo, o vendedor da loja, né, também já querendo meio que, tipo, escapar, falar, ai, meu Deus, eu não sei o que eu vou oferecer. O nosso promotor também não sabia o que fazer. Porque, assim, ele tem que atender aquele cliente que quer uma demanda, mas tem outro ali esperando, tem mais um ali que está olhando É a um momento gôndola, mas crítico está... mesmo. É um momento muito crítico, de pressão, né? E aí eu lembro que eu olhei ela, assim, com a criança, falei, bom, essa mulher ela quer um atendimento rápido, porque ela não quer ficar ali, né? É diferente de alguém que está lá sozinho, que vai olhar com calma e tal. Aí eu peguei meu celular, falei, posso te mostrar uma coisa? Eu falei, pode. Aí eu tinha que é o cinza que eu indico para todo mundo, né? Que é o tal do vestido de cetim. Vestido de Peguei, cetim. vestido de cetim. Legal, gostei. Peguei e mostrei para ela, falei, olha, isso aqui é o quarto do meu filho, é o contraste com branco e tal. E ela amou, ela falou, quero esse. Aí. E aí o cara olhou para mim e falou assim, nossa senhora, graças a Deus. Ele anotou vestido de Vestido de cetim. cetim vai bombar naquela loja. Mas assim, acho que é você... e a gente tem esse dever para fazer, né? De como a gente prepara, porque assim, ele não precisa, de repente, oferecer tudo que está ali, né? Porque ele realmente vai se perder, mas como é que ele também tem essa percepção de que o que sai mais, sabe? O que está mais procurando nessa loja? E é um trabalho difícil mesmo, porque escolher cor é uma coisa emocional, né? É muito difícil. É muito difícil. E o que é bonito né? para mim não é bonito para você. Não, e aí tem a questão do design, tem a questão da harmonia do ambiente, se é quarto é uma coisa, se é sala é outra, aí tem os móveis, aí tem a tendência, aí tem a moda, aí tem... são muitas variáveis. São muitas né? variáveis. E isso aí influencia diretamente na própria formação e principalmente na atuação, na execução, por exemplo, da equipe de promotores. Sim. Né? Na tua visão, o que mudou de 10, 15 anos para trás na atuação dos promotores para hoje? Mudou? Primeira pergunta, mudou? Mudou. Eu acho que mudou bastante. E eu já estou há um tempo, né? Eu estou desde 2012 aí no projeto com promotores, então a gente vê essa evolução. E a gente trabalhou muito para que realmente eles evoluíssem também, né? Então, assim, acho que toda essa parte de treinamento muito mais robusto, da linguagem que você usa, eu acho que como você cria a conexão desse promotor com o vendedor de loja, né? Acho que você também tem que treiná-lo para que ele também tenha a mesma linguagem. Então, assim, ele teve que desenvolver outras habilidades que, de repente, realmente ele não tinha, né? Porque até um tempo atrás a gente olhava o promotor, aquela pessoa que estava ali, de repente não ajudava muito, né? Mas a gente hoje vê a importância de um promotor atuando dentro do ponto de venda. Sim. Né? Então você acredita que ele mesmo já está tendo essa concepção do trabalho dele? Eu acho que a gente precisou realmente também mudar o mindset de todo mundo, né? Eu acho que assim, tanto o time que trabalha com ele lá no ponto de venda, o nosso time de campo, eu acho que todo mundo realmente começou a ter uma outra visão. E aí, assim, falando um pouquinho de 10 anos atrás aí, que foi quando eu realmente comecei no projeto também, era uma outra pegada. Então, assim, o promotor é aquele que, nossa, não, ele não faz nada, né, ele não sabe, ele fala, não falou direito do produto, mas era aquele negócio do tipo, é um mal, mas é necessário, né? Sim. E é um custo. Sim. Hoje não, hoje a gente não pode olhar ele como um custo, né? A gente tem que olhar ele como um investimento, tem que olhar ele como uma pessoa que está ali trabalhando, né? Que tem dia que está bem, também tem dia que pode não estar, assim como a gente. Mas, enfim, eu acho que a gente também foi mudando isso, né? Então, a gente também trouxe novas formas de treiná-lo. Então, aquele negócio de deixar ele na frente da TV, né? Do computador ali, 1 hora fazendo um treinamento sozinho, não dá. Né? Eu acho que como a gente trabalha, e a gente trabalhou isso muito forte com a agência que nos atende, né? Mas é muito forte essa parte da indução deles, eu acho que da valorização, a gente começa a trazer palestras motivacionais, eu acho que também tem que trabalhar esse outro lado dessa pessoa, né? Porque, como eu falei, é um ser humano que está ali correndo, tem caras que visitam 4, 5 lojas por dia, e ele tem que atender clientes diferentes, ele tem que... Tem uma pressão, né? Porque a gente tem 2 perfis hoje de promotores, né? Até um pouquinho mais ali, mas os 2 que são os maiores mesmo, que é aquele que fica no balcão, dentro da loja, atendendo, arrumando, e eu tenho um que ele vai em várias lojas, né? Fazer uma execução mesmo, arrumar uma gôndola, dar o treinamento, fazer uma blitz, enfim. Então, a gente também adaptou nossos formatos, né? Para essa mudança do mercado. Então, acho que isso também acabou ajudando o nosso time também a progredir. Então, toda a parte de estudo, de como você também traz mais conhecimento para eles, como você também mostra que você está ali do lado dele, né? Então, assim, antes, por exemplo, eu falava para o time, não, nossa, nem pode ficar falando muito com o promotor, tipo, né? Cuidado quando você vai dar ordem para ele. Então, assim, hoje a gente fala, conversa com ele, orienta. Se você vê alguma coisa que não está legal,
orienta para ele, né? Dá essa atenção. Então, eu acho que isso também ajudou bastante. O mercado mudou, extremamente complexo, né, por todas essas variáveis que a gente falou. Existe um componente aí chamado, eu aprendi isso muito com vocês, que é a questão da tendência, né? Então, antigamente a gente pintava a nossa casa de 2 cores, 3 cores, né? Então a gente olhava a casa, tinha muito... Se eu falar besteira, depois você me corrige, tá? Me puxa a Não, tá orelha, ótimo, tá? vamos A gente lá. pintava a casa de bege, né? Tinha o beijinho, o branco, né? E hoje a gente olha e fala assim, a quantidade, né, de opções, né? E essa coisa da cor. Qual é o impacto da cor hoje, dessa quantidade, né? Hoje eu falo, se vocês não tivessem a questão das máquinas de preparação, né, não tinha essa condição de ter essa quantidade de cores, né? Porque o estoque seria algo gigantesco, né? Mas hoje trouxe a tecnologia na preparação, na venda, né? Mas essa quantidade de cores com certeza trouxe um impacto muito grande no seu dia a dia. Como é que vê essa história de cor, Érica? Como que a cor tem impacto no teu trabalho? As pessoas estão consumindo mais cor? As pessoas estão pintando mais a casa por causa dessa opção de cores? Eu acho que sim, né? Acho que desde sempre a gente teve sempre um leque de cores Uhum, muito grande, né? Uma oferta muito grande de cores, o que é muito bom uhum. também. A gente começou a criar até mecanismos agora para conseguir ajudar o consumidor a ter uma tranquilidade na escolha de cor, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma campanha que é a Garantia Coral, que é a nossa promessa, Uhum. né? Porque se você não gostar da cor, ou acabamento, ou a Isso é fantástico. cobertura, Isso é fantástico. você pode trocar, né? Então, assim, isso para realmente dar mais segurança, porque a gente ainda tinha muito, né? Eu acho que agora tá realmente mudando, mas a gente tem muito aquele paradigma de que, né? Vamos fazer uma cor neutra, vamos usar mais um branco, um cinza, para não errar. E você não precisa pintar a sua casa inteira, né? Você pode pintar uma parede, a gente não tem mais só cor, a gente tem efeitos. Então, a gente tem o cimento queimado, tem o velvet, tem outras coisas também que a gente agregou nesse portfólio, né? Quando a gente fala isso, isso traz um impacto para a gente como cliente, Sim. né? O consumidor ele vê isso. Como que você, ali na execução, na linguagem ali do ponto de venda, fala isso para o cliente? Fala assim, olha, como a cor vai trazer isso para você? Você pode falar? Tem algum segredo que vocês falam lá ou não? Se alguém descobrir, nos avise, porque olha. Eu acho que é difícil, como eu falei, cor é uma coisa muito pessoal, Tá. né? E, claro, às vezes eu vi uma cor na sua parede, eu gostei, eu vou usar, outras vezes eu vou ter, sei lá, eu quero um rosa porque saiu a coleção da Barbie. Então, assim, é muito de gosto, né, isso, né? Já já você vai falar, vou te perguntar da questão da Barbie, né? E a Barbie é muito rosa. E eu tenho uma relação com o rosa, na realidade com o magenta, que me impactou muito. A gente atendeu durante muitos anos Marisa, lojas Marisa, Sim. né? E quando eu fui lá receber o briefing do projeto, fui lá, fizemos a reunião, né? E era um projeto, o nome ele chamava Árvore do Sucesso, né? O nome, ele já tinha esse programa lá, envolvia incentivo, envolvia uma série de coisas, e a gente trouxe para montar o treinamento. Então eu fui lá, recebi o briefing, voltei para a ideia e a gente começou a desenvolver. Quando a gente foi fazer o debriefing, apresentar a ideia, a gente tinha feito algo baseado também numa árvore, a gente tinha feito um learning map, a gente tinha feito um infográfico para treinamento, muito colorido, né? Então a gente tinha como base o marrom, por causa da árvore, trabalhava muito verde. Quando eu comecei a apresentar, eu comecei a ver que na sala as pessoas ficavam extremamente incomodadas, né? Um olhava, isso aqui, aí no meio eu senti que a coisa não estava rolando, né? Aí eu falei assim, pessoal, se vocês quiserem conversar, o que é que está acontecendo? Falei, sabe o que é? É que aqui é tudo magenta. Eu falo assim, tudo? Ela falou assim, uhum. Falou, o material tá lindo, o material tá fantástico, o conteúdo tá isso aqui, mas tem que ser tudo magenta. Então, e não é tom sobre tom, é um tom só. Então você usa o magenta e o branco, tudo. Né? E aí você tinha pequenas variações ali, né? E aí isso trouxe impacto, né? No fim, o programa ficou muito legal, ficou muito bonito. É um programa que durou 5 anos, o mesmo programa de treinamento, né? Mas eu tenho essa história de você trabalhar uma cor, né? E quando a gente fala de Barbie, não tem como não relacionar Barbie com o rosa. Com rosa. Né? Como que foi isso para vocês, ou como está sendo isso para vocês? Bom, a gente começou com a Collab, né? Uhum. Lançamos isso numa feira, né, em fevereiro, março,
não lembro direito. Uhum. Fizemos um stand super instagramável com as nossas... Houve, né, a criação de uma paleta reduzida ali, né, então para Barbie mesmo, para Uhum. collab, que não tinha só rosa, tinha azul, tinha amarelo, tinha, né, Uhum. outros tons ali que faziam a composição, que é feito pela nossa área de color mesmo. E aí, assim, a gente nem tínhamos uma expectativa, mas eu acho que superou muito, porque o rosa, né? Sim. Então, assim, será que todo mundo vai gostar? Será que as lojas vão querer colocar um rosa na sua loja, né? E aí, de novo, né, a gente tem vários perfis, né? Perfis de cliente e tudo mais. E, assim, pelo contrário, a feira já mostrou, porque, assim, foi um stand que lotou. Eu cheguei uma hora que eu não conseguia nem sair do estoque, assim, porque a porta me trancou do lado de dentro, de tanta gente que tinha. Que E foi uma legal. experiência muito Que boa, legal. muito legal. E depois disso, as lojas viraram Barbie, né? Então, assim, a gente tem lojas que a gente nem imaginava, mas pintando a fachada de rosa, várias lojas, por sinal, pintando a fachada de rosa. Por quê? Porque realmente é uma chamada muito grande, né? O filme estreou, acho que todo mundo teve muita collab, né? Burger Sim, sim. King, Uhum. Riachuelo, enfim, teve muita collab junto com isso. Então, era hora de realmente surfar essa onda, né? Muito legal. Então, Muito assim, você vê que legal. todo mundo realmente aderiu bastante, fizeram É. casa de Barbie, caixas da Barbie, carro da Barbie, então, né? Primeiro que é uma cor super bonita, né? E aí é uma experiência bacana também dentro da Sim, loja, né? Porque você sai sim, daquele mundo sim, mais sim, quadrado e sim. imagina, tem um espaço instagramável, você leva seu filho, né? Sua filha. Então eu acho que foi um pouco além, assim, né? E aí trazer essa experiência mais imersiva para dentro da loja mesmo. Você falou experiência, né? Então a pessoa foi, assistiu o filme, participou do evento, né? Aí ela traz a cor para dentro da casa dela, né? Então ela traz o rosa. Então, efetivamente, ela começa a viver essa experiência. Ela traz a cor, né? A cor que ela viu, a cor que ela foi no evento. Ela traz para a casa dela, né? Sim. É, isso deve ser muito, tá me fugindo a palavra, muito gratificante para vocês, né? Sabendo que vocês conseguem trazer aquela magia, aquilo que aconteceu, aquilo que está lá, para dentro da casa do cliente, Sim. né? Como que a tua equipe percebe isso? Como que essa satisfação deles vendo isso acontecer? Eu acho que os números, né? Então, assim, a gente tem aí os acompanhamentos Uhum. para ver realmente quanto se vende de máquina, né, de tinta realmente batida ali na máquina, né? E aí eu acho que você vê que como você criou toda essa experiência dentro de loja, como tudo isso está em mídia, então você vê que os canais, na verdade, ajudam, né? Tá, Então, assim, não é só ele querer, ele foi impactado, sim. despertou uma vontade que provavelmente ele não tinha, né? Porque você usar um rosa, né? Na sua casa, talvez você nunca tivesse pensado Nunca nisso, tivesse né? pensado. Então, assim, não é só para o quarto da sua filha. Hoje você pode Sim. pintar uma sala, na Casa Cor Uhum. mesmo tinha ambientes com rosas, Uhum. né? Da nossa paleta, da paleta da Barbie. Então, assim, eu acho que tudo ajudou, né? Tá. Então, é bacana ver isso, né? A gente tem os números aí que mostram mesmo que aumentou o número de vendas, né? Dessas cores da paleta. Mas é mais legal também ver que o nosso lojista também percebe isso, né? Porque eu acho que foi um esforço contínuo Sim. aí e de Sim. muita gente que trabalhou para isso, né? Então, você ir numa loja, imagina, chegar lá e ter uma caixa da Barbie, que você pode entrar e tirar foto. A gente não tinha isso, né? Sim. Então, eu acho que trouxe um movimento muito bacana também para o ponto de venda. Sim. Porque acho que dá esse insight realmente de que você tem que manter uma loja com ponto de experiência, né? Uma loja super bem organizada, para que o cliente realmente tenha vontade de ir, né? Isso traz um impacto mesmo na venda, a organização da loja, essa experiência. Hoje vocês têm essa não mais que a percepção, hoje vocês têm esse fato, realmente traz essa diferença? Traz. Traz. Traz, em números traz mesmo, a gente já tem isso comprovado. Porque hoje, assim, né? Antes a gente tinha uma loja de tinta, Uhum. material de construção, enfim, com uma gôndola, os produtos ali organizados, mas não tinha uma sequência, não tinha Tá, uma lógica. tá, E aí o que foi feito? Né? Todo um movimento para construir realmente uma segmentação tá. que facilitasse a vida de quem está indo lá comprar uma tinta sozinho, mas também a vida do cara da loja, ali, do próprio Entendi. vendedor, que, como eu falei, ele está ali com um monte de cliente para atender. Como é que ele se entende ali vendo aquela gôndola? Então, hoje, quando você olha as nossas lojas que a gente chama de Blue Store, que são lojas que têm uma segmentação, você consegue saber. Então, assim, começamos pela preparação,
interior, exterior, então ela já tem toda Entendi. uma ordem ali que facilita esse processo. E Mu- essas lojas crescem mais realmente, isso já é Sim. comprovado. Mudou, porque é percepção minha, né? Mas antes, não o compromisso, né? O trabalho de comprar a tinta, muitas vezes ficava a cargo do pintor, né? O pintor vai lá, eu quero assim, quero assado, pinto isso aqui, o pintor ia lá e ele comprava a tinta. Isso está mudando, né? Até porque hoje, até em função dos próprios home centers, né? da bricolagem, todas essas coisas, o cliente passou a fazer mais coisas, o consumidor começou a fazer ele mesmo mais coisas. Isso trouxe um impacto no seu negócio, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma loja de materiais elétricos, e ele até fabrica uma parte das calhas, né? Então ele tem uma loja grande. E aí ele falou que pós-pandemia, já quase no final da pandemia, houve uma mudança muito grande no atendimento dele. Porque antes ele atendia o eletricista. Ele ia lá, com a pandemia, as pessoas começaram a fazer mais coisas. Hoje ele atende um público completamente diverso. Ele continua atendendo o eletricista, mas ele atende a dona de casa, ele atende o cara que quer mexer mesmo, o arquiteto, porque os produtos mudaram. Ele falou assim, hoje eu tive que mudar a maneira como eu atendo na minha loja. Ele falou assim, e isso aconteceu de uma maneira absurdamente rápida. Isso também acontece no segmento de tinta, aconteceu isso? Essa mudança do... tem a loja especializada em tinta, quem ia lá comprar o pintor. Hoje mudou completamente, eu imagino. Eu acho que a gente tem, né, a influência do pintor, e é um público que a gente valoriza bastante, inclusive, né, então a gente não pode falar que ele não está mais indo, ele continua. Tá. Ele continua indo? O cliente continua comprando pelo pintor também, então isso existe, tanto que até nos programas que a gente faz, a gente nunca deixa de contemplar isso, né? Entendi. Então, ele ainda tem um papel muito importante, sempre vai ter, e é um público realmente que a gente, né, tem que estar ali presente, tem que estar do lado deles, apoiando, Ele né? é um técnico, né? Ele conhece, né? Exato, então assim, tem, né, acho que tem todo esse trabalho, a gente tem aí uma parte muito forte, né, tanto de treinamento, quanto de incentivos, então a gente realmente é um público que a gente dá bastante atenção, mas é o que você falou, também tem né, o consumidor final, que vai pintar sua parede, né, o que ele mesmo quer comprar, também indo no ponto de venda. Sim. Então é bem o que você falou, a gente precisa realmente trabalhar quem está ali no balcão para que consiga ter um manejo ali de atender esses dois públicos, né? Incluindo o arquiteto, como você também falou lá no começo. Então, ele tem que ser, né, adaptável ali, né? Então, assim, é o que eu vou falar com o pintor, o que sabe muito mais, às vezes até, né, do que a gente mesmo ali, porque é um cara que tem uma experiência no dia a dia. Entendi. Como é que eu vou falar com o arquiteto? Como é que eu vou falar com o consumidor? Então, acho que, assim, tem uma mescla aí, né? Sim. Mas o pintor ainda pra gente, realmente, ele é um fator muito importante, né? O ecossistema é extremamente complexo, né? Então, se a gente imagina aquela imagem, né? Da gente olhando uma pessoa saindo da loja carregando uma lata de tinta, né? Fala assim, vender tinta, né? Mas o ecossistema, ele é absurdamente complexo, né? Para chegar naquele produto, ele fazer aquilo lá e ter o resultado, é absurdamente complexo, inclusive até que você falou da questão da garantia, né? E até ele fala assim, se você não gostar, você vai trocar de cor. Né? Então, tudo isso vem vindo de uma evolução muito rápida. Né? E aí você mencionou lá atrás a questão das redes, né? Das redes sociais, do impacto da internet. Nesses últimos 10 anos, você com certeza passou e tem visto tudo isso. Né? Qual que é o impacto hoje das redes sociais? Já a gente vai falar de tecnologia, mas qual é o impacto das redes sociais nesse perfil, nesse novo atendimento, nessa formação, na questão do... Qual que é o impacto disso? Como que vocês acompanham isso? Ele é muito grande, né? Acho que assim como todo segmento, né, ele realmente tem um impacto importante. E eu acho que o que a gente vem fazendo, né, e aí é até engraçado porque a gente talvez não pensaria nisso lá atrás, mas o próprio pintor, a gente tem pintor influenciador, nossos embaixadores, por exemplo, né? Entendi. Que são realmente pintores que têm uma repercussão, que são muito importantes mesmo para a categoria, né? Sim. E eles vão ali, eles levam a nossa mensagem, né? Então, são caras que nos representam, né? Eu tenho treinamento para cliente, né? De como ele realmente melhora nas suas redes sociais. Tem uma área de treinamento, né? Lá em marketing que realmente cuida de tudo isso também.
Eu tenho um promotor fazendo esse papel também, né? Então, ele mesmo lá, mesmo que timidamente, mas publicando nas suas redes sociais. Então, a gente tem muita coisa realmente acontecendo e sendo impactado, né, por isso. Então, aí como é que a gente também traz essa capacitação, né? Sim. Então, como eu falei, é o nosso pintor influenciador, é o cliente que também está trabalhando, né, tentando ali realmente melhorar a questão dos seus leads, né? Enfim, convertendo venda através disso. A gente fez recentemente um projeto super bacana, né, de trazer o balconista para ser o embaixador da sua loja. Então, ele mesmo comprava a sua mídia, ele mesmo postava, e a gente viu que realmente trazia mais Olha que vendas. legal, que Por legal. isso, porque a pessoa quer. A gente estava falando um pouquinho atrás, né? A gente não quer nada muito montado, né? Hoje em dia, as Sim, pessoas sim, querem ver gente como a gente. sim, Então, sim, nada sim. melhor do que eu A identificação, né? Se identificar com aquilo. conheço a loja ali da esquina, e quem está me falando ali que aquele produto chegou e que aquele produto é bom, é o cara que eu vejo Que sempre legal, ali, né? que legal. Então, não é uma Muito mentira. bom, muito Porque bom. se não for bom, eu vou voltar lá e vou falar, olha, você falou um negócio ali que não é bem assim, né? Então, eu acho que é um impacto muito importante, né? Toda essa história de rede tem aspectos positivos extraordinários, mas às vezes também tem alguns aspectos negativos, que eu acredito que vocês tiveram que passar por isso, né? Toda essa transformação ela foi muito rápida, né? Principalmente por causa da pandemia. Aí você comentou, tem algumas lojas, algum varejo que não estava nem imaginando entrar nessa, e nem imaginava que era possível vender um, um galão de tinta, né, via WhatsApp, né? Essas grandes mudanças que aconteceram basicamente nos 2, 3 últimos anos, trouxeram grandes mudanças, né? O que aconteceu de grande mudança? Que você olha e fala assim, isso aqui foi... A gente não fazia, agora começou a fazer e está um sucesso. Eu acho que, né? Primeiro que eu acho que realmente essa questão da loja, Uhum. né? De deixar realmente um ponto de venda bacana, um ponto de Tá, venda com experiência, um ponto de venda onde realmente facilite essa busca do consumidor. Acho que isso para a tá, gente foi um dos maiores ganhos, né? tá, E eu acho que também essa questão de o nosso próprio cliente enxergar no treinamento uma coisa importante. tá, que legal. Porque eu acho que, primeiro que, né, novas formas de vender, como você faz um atendimento até pelo WhatsApp, porque é um atendimento, né? Ah, sim, hoje em E a dia gente viu muito isso, Uhum, né? Até no que a gente até passou realmente para eles, uhum, de como você continua uma conversa, de como você faz com que o seu WhatsApp seja mais humanizado, né? Então, acho que isso também foi uma nova forma tá, de buscar outras oportunidades, é, a experiência na loja. E aí, como eu falei, acho que o cliente começou a valorizar muito mais também a parte do treinamento. Então, isso é uma coisa, inclusive, que eles nos cobram também, né? De que que legal. realmente nos ajude nessa parte de profissionalizar, né? De melhorar a performance do nosso vendedor de loja, né? Dele ter mais conhecimento, então, de trazer ferramentas. Acho que isso é um ponto que foi muito bacana. Acho que é uma transformação realmente Sim, do ponto de venda dos nossos tá, clientes, né? Porque eles estão enxergando o valor nisso. Por quê? Porque cada vez também mais a mão de obra está mais difícil, né, Peterson? tá, Então, a gente vê isso lá com os nossos clientes, a gente vê isso também dentro do nosso sim, escritório. Então, eu acho que é uma coisa muito... Né, hoje eu estava na escola do meu filho, também escutei a mesma coisa, também é difícil encontrar. Então, assim, acho que como você retém também esse uhum, profissional, uhum, qualifica e retém. Então, eu acho que isso foi uma transformação importante que tá, veio, né? E era um movimento que a gente não, né, pelo menos eu não via antes. Por isso que também a gente teve que dar uma acelerada muito grande no nosso time de promotores, né? Então, assim, melhorar os nossos índices de performance, diminuir nossos índices de turnover, que era uma coisa que a gente tinha muito perfeito, alta. perfeito, E aí, como que a gente faz isso, sim, né? sim, Então, eu acho que realmente essa para mim é uma transformação grande, assim. Eu acho que essa valorização do treinamento e da mão de obra, a valorização do ponto de venda, de como melhorar a sua experiência ali. E eu acho que esses caminhos que realmente foram encontrados aí, né, nesse percurso todo, de novas formas de realmente de trazer resultado. Érico, eu acredito hoje e sempre acreditei que o treinamento pode e deve ser uma grande ferramenta de inclusão, né? Então, quando a gente fala da mão de obra, quando a gente fala das pessoas capacitadas, eu uso muito um exemplo, né? Então, se aqui do lado fosse abrir um atacarejo grandão, né, e teria lá na porta, né, tem vagas, precisa-se. Aí está lá no cartaz, segundo grau completo, experiência. E às vezes eu me pergunto, né, aonde que eu aprendi na escola a ser caixa? Né? E até porque se eu aprender hoje, daqui 6 meses não vale mais, porque mudou a maquininha, mudou o sistema. Então é missão das empresas fazerem essa capacitação, fazerem esse treinamento. Só que o treinamento, na minha visão, tem que ser feito da maneira como tem que ser feito, né?
Então, eu trabalho muito a questão da ação, né? Treinamento ensina a executar uma tarefa. Então, eu trago muito o exemplo de fazer um café. Então, se a gente tem que treinar, eu recebo lá a missão, falo assim, tem que treinar a pessoa para fazer café. Ok, ela vai saber fazer o café. Qual o resultado que você espera de treinamento? Precisamos ter um café gostoso. Opa, café gostoso não depende só da etapa de fazer café. Depende do pó, da água, da cafeteira, de uma série de coisas, né? Então, como que é feito o café aqui na empresa? É feito pela cafeteira. Então, você ensina a pessoa a operar a cafeteira. E a quantidade de pó, e o que ela vai fazer? A quantidade de água. Ela vai saber fazer o café. E para saber fazer um café, não necessariamente é preciso ser um barista. É preciso ser um especialista. É preciso saber executar uma tarefa, né? E quando eu falo de executar, você fala muito esse termo, né, da execução, né? Eu vou executar uma ação em determinada coisa, né? Como que você vê essa transformação do conhecimento, porque o teu negócio, né, tinta, envolve um conhecimento muito grande, né? E como que você vê a transformação deste conhecimento na ação no ponto de venda? Primeiro que realmente tinta é um negócio muito grande, né? Uhum. Muito complexo. Eu acho que a gente já conversou muito sobre isso, né, Uhum. Peterson? Porque a gente como indústria, às vezes a gente também peca. Então a gente quer que ele saiba, né, rendimento, saiba os quesitos da Abrafat, ele quer que ele fale, né, do quanto, sei lá, tem de substância ali dentro, coisa que nem precisa, né? Uhum. Então, assim, como eu também facilito a vida dele Sim. para que ele realmente consiga chegar no resultado, Sim. né? Então, assim, tudo bem. Ele foi lá, ele escutou tudo isso, fez um treinamento de 2 horas e quando chega no ponto de venda, chega você lá, quero um esmalte, né? Que não tenha cheiro, que não amarele, e aí ele fica, tá, e agora? E agora? O que eu vou fazer, né? E O que eu agora? vou entregar para ele, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a gente também precisa realmente ajudá-lo a colocar isso em prática, né? Colocar isso na ação Uhum. mesmo. E aí eu preciso passar para ele o que ele precisa saber, né? Entendi. Ele não precisa ser um especialista. Sim, Se ele souber, melhor, melhor. né? Porque ele vai estar preparado para qualquer tipo de situação, Uhum. para qualquer público, como eu falei, para um pintor que sabe muito mais, né? Para um arquiteto, enfim, ele vai estar preparado para atender qualquer um. Mas eu preciso ajudá-lo. Então, assim, o que eu falo para ele que ele precisa falar? Entendi. Então, a gente estava até brincando semana passada que a gente precisa trazer o script para ele, Uhum. né? Uhum. Então, Uhum. se alguém entrou na loja, vai perguntar da garantia coral. Você pergunta, você conhece? Conheço. Tá bom, não conhece? Então, explica, mas explica rápido, sem Uhum. incomodar, né? Uhum. E aí você começa a ofertar mesmo. Pergunta o que ele precisa, se ele quer cor, ajuda ele, né? Então, assim, eu acho que saber direcionar. Sim. E aí eu tenho que passar para esse cara que está lá, né, vendendo, o que ele realmente precisa falar, né? Eu não preciso dar uma pós-graduação para ele em tinta, né? E acho que esse é um erro que a gente às vezes quer cobrir, né? Mas o que ele precisa falar? Sim. E aí é sempre as 3 coisas, eu sempre tenho isso na minha cabeça, né? Mais do que isso, ele não vai assimilar. Sim. Nós aprendemos uma coisa por vez, né? Exato. Então, não adianta. Eu posso ensinar para ele várias coisas, mas eu só ensino uma coisa depois que ele aprendeu a outra, É isso aí. né? Então, você ter muito clara a lista de tarefas que cada um faz é fundamental, Sim. né? E muitas vezes você encontra, no caso, um varejista, que basicamente ele não sabe nem o que a equipe dele efetivamente tem que fazer, né? Então, é um caminho muito curto. Eu falo assim, o que ele faz? Faz isso. Como que ele faz isso? Só falar para ele o que ele tem que fazer, né? Mas muitas vezes a gente fica preocupado e às vezes a gente quer, porque isso é natural, porque quando a gente tem o conhecimento, é nosso, a gente tem um prazer de transmitir esse Sim. conhecimento, né? A gente quer fazer isso às vezes muito. E muitas vezes a gente não facilita, né? A gente dificulta, né? Então, porque nem todo mundo tem uma capacidade de converter, né? Converter o conhecimento em ação, né? Sim. E nessa história tem uma coisa que hoje nos ajuda, que facilita, que é a história do digital, né? Então hoje a gente vive a gente tem acesso aos meios digitais, né? Os próprios treinamentos à distância, que a gente tem e-learning, né? Eu falo treinamento à distância, eu faço treinamento à distância há mais de 30 anos, né? O que se muda hoje é o meio, né? Mas hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é o treinamento à distância, as reuniões remotas. Isso veio de aquilo que eu falo, tem algumas coisas que vieram para ficar, isso foi Sim. excepcional, né? A condição que a gente tem hoje de fazer uma reunião remota
e a gente só vem avançando nisso, é extraordinária, né? Qual o impacto desse mundo digital trouxe para você agora na formação, na capacitação, na preparação das suas equipes, tanto de promotores como vendedores, pintores? Quando eu falo até realmente do que eu passo para ele, né, das 3 coisas, que ele realmente aprende uma coisa por vez, porque lá no dia a dia ele tem, não tô só eu ali, né, Sim. então ele tem outras coisas para vender, ele tem outras Uhum. marcas, né, muitas vezes a gente não está sozinho no ponto de venda. Então, assim, como é que eu chamo a atenção dele, né? E é engraçado que eles têm um exemplo muito, muito bom, porque a gente cuida de incentivos também, né? E aí eu tô falando, por exemplo, incentivos para vendedor de loja. E uma coisa que a gente aprendeu, também é uma campanha que, assim como promotores, eu também cuido há uns 10 anos. E ela é uma campanha super fortalecida já, né? E aí, assim, eu tô numa plataforma digital, onde eu tenho que fazer realmente esse vendedor de loja entrar. Ele coloca as vendas dele, né, ele vai ganhando pontuação, ele tem um catálogo, ele troca por remuneração, por premiação, enfim. Mas aí, assim, como é que... Aí o que a gente fez de mudar, né? Uma mudança grande ali. Eu tenho uma plataforma, eu tenho um público gigante ali dentro, e aí como é que eu trago, na verdade, o conhecimento para ele, mas de uma Entendi. forma que ele queira entrar para consumir aquele Perfeito. conteúdo. Perfeito. Né? Então, ao invés de eu ir lá e colocar, pegar o material de ponto de venda e jogar lá dentro, não. Eu estou falando com o cara da loja, eu preciso que ele tenha realmente esse share de atenção com a gente, que ele tenha Entendi. vontade de estar lá, né? Entendi. Então, até a nossa comunicação começou a ser diferente. Então, puxa, o dia a dia dele já é pesado, né? Ele não vai ficar, né, parando para a venda para entrar numa plataforma para ficar lá vendo conteúdo de 10 páginas. Ele não vai fazer isso. Então, primeiro tem que estar na palma da mão dele, tem que estar no celular, né? Tá, hoje Então, é uma celular, plataforma que ele consegue olhar pelo seu celular. E aí trazer conteúdos realmente diferentes. Então, assim, estou falando de um esmalte de coralite, que tem uma proteção aí de 10 anos, eu não vou falar para ele, é o coralite de 10 anos. Então, até é engraçado, essa semana a gente colocou lá, então, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Que legal. Né? Você vai ganhar na Mega Sena? Vai ter o filme da Barbie 2? Isso a gente não sabe, mas o coralite vai continuar protegendo a sua casa por 10 anos. É uma boa sacada. Então, eu acho que tem que trazer isso. E aí, o que a gente viu foi uma curva gigante de adesão e engajamento na plataforma. Que né? legal, que legal. Então, assim, a gente tem posts hoje com mais de 1.000 comentários, o que é bom, né? Porque a gente tem um engajamento aí de 65%. Sim. É muito alto para uma plataforma de incentivo. E você vê eles agora reconhecendo, inclusive, como uma forma de ajudá-los a ter conhecimento. Então, eles colocam, puxa vida, isso me ajuda muito, né? Obrigada, eu só tenho que agradecer a Coral. Então, assim, acho que é uma coisa que trouxe também um amor para a marca, né? Que um legal, amor maior. que Então, legal. eu acho que trazer uma linguagem que é a linguagem do dia a dia deles, né? Estou colocando um vídeo lá na plataforma, e acho que foi uma coisa que a gente aprendeu bastante aqui com a Ideale, mas um vídeo engraçado, ele não quer ficar entrando para ver aquele vídeo, né? Ele tem que ter isso também, mas a gente tem outra plataforma, que é a Academia Coral, que vai trazer um treinamento muito mais robusto. Mas ali eu preciso fazer com que ele tenha insight, né? Até porque a gente está concorrendo com o Instagram, com o TikTok. A gente trouxe o TikTok para dentro da plataforma, para você ter uma ideia. Hoje o vendedor de loja pode postar um vídeo lá dentro. Que legal. E a gente instiga isso para ele, a gente coloca desafios para que ele realmente... Porque eu estou reforçando o que ele está conhecendo. Né? Então, eu estou testando se ele realmente sabe o que a gente está passando para ele, né? Ele está aderindo àquilo que a gente está passando. E você imagina, então, tenta fazer um exercício agora, ok? Então, imagina a sua vida, né, do que você está fazendo, sem o digital. Nossa. Não sei. É engraçado, né? Esses dias a gente estava... E até eu falei, nossa, o que é isso, né? Vai em restaurante. Não tem mais cardápio. E aí eu reclamo, porque eu falo, gente, é tudo no digital, você tem que ir lá no QR Code, e o prazer de abrir um cardápio. E eu estava até conversando com um cliente, ele falou a mesma coisa, falou, cadê o prazer de abrir um cardápio, né? Tem uma amiga que cuida de digital, ela fala assim, nossa, eu vou fazer um movimento para trazer o cardápio de volta, né? Você sabe que no Rio de Janeiro virou lei, né? Na cidade do Rio de Janeiro virou lei, os restaurantes são obrigados a colocar o cardápio físico, né? Então. Como que você vê, então, é isso, né? Porque quando você fala de execução, você deve ter algum material físico ainda que você tem na loja. Então, mas aí ao mesmo tempo, acho que até seguindo esse exemplo, aconteceu um caso muito engraçado. Então, a gente estava no restaurante com uma amiga, puxa, tudo no QR Code e tal, né? E assim, não era 100% também, porque a atendente ainda tinha que vir, te perguntar alguma coisa, mas assim, cadê a experiência, né? Por outro lado, e eu estava resmungando, falando, nossa, né?
Por outro lado, esses dias eu fui num outro restaurante, que também era tudo no digital. Pagamento, você fazia tudo no digital já ali. Mas assim, foi surpreendente. Por quê? Porque, quis uma sobremesa que faltou um morango. Entendi. Ela veio, você é a Érica? Ó. Sou, então, né? E eu tinha já feito todo o pedido. Deixa eu te falar, você pediu essa sobremesa, mas não tem um morango. Eu posso trocar por um chocolate, por um... Eu falei, gente... Então, assim, ela juntou as duas coisas. Entendi. Então, assim, eu acho que não dá mais, né, para ficar sem o digital, mas a gente também não pode perder esse outro lado. Entendi. E eu acho que esse é um movimento que também está acontecendo. Uhum. Porque eu saí super encantada com a tecnologia dela, mas também com o atendimento dela. Entendi. Então, eu acho que a gente tem, sim, né, não dá para ficar sem mais, acho que não dá para imaginar isso. É a questão de treinamento mesmo, quanto a gente conseguiu alcançar com o digital, né? Tá. A gente não conseguiria. É claro que muita gente fala, eu prefiro presencial, é legal, né? Eu, por exemplo, eu adoro estar no escritório, eu gosto de ir, porque você conversa com as pessoas, você troca experiências, então talvez no digital falte isso mesmo, mas o alcance que você tem é surpreendente. A gente tem muito um conceito que a gente usa em treinamento, que é o chá, né? Conhecimento, Sim. habilidade e atitude, né? Então a gente usa muito isso para a gente orientar e às vezes até determinar o modo de aplicação, né? Você está falando de presencial, né? Você imagina que a gente recebe uma demanda para treinar alguém para andar de bicicleta, né? Eu preciso treinar. Não dá. Eu preciso levar ela no parque. Eu preciso ter a bicicleta, subir em cima. Porque eu posso ensinar tudo sobre bicicleta. Mas se o objetivo do treinamento é que a pessoa saiba andar de bicicleta, eu preciso ter a bicicleta. Sim. E a pessoa tem que andar. Não tem jeito, né? Então, esta análise do que é possível e do que não é possível, ela nasce na concepção, né? E hoje a gente consegue fazer muita coisa. A gente tem históricos de treinamentos à distância, principalmente nos Estados Unidos, da década de 40. Né? Nos Estados Unidos faziam treinamento à distância com um disco de vinil, para você escutar. Né? Então, são coisas que a gente olha e fala assim, dá para se fazer em todos os sentidos com isso aqui, com todos os formatos. Né? Eu fiz muito treinamento à distância com fita de vídeo. Né? Hoje a gente continua fazendo o vídeo, só que você faz isso com outro meio de transmissão. Né? Então hoje a tecnologia nos ajuda isso aqui. Mas algumas coisas, é lógico, a gente fala assim, é melhor você fazer um treinamento na loja, é melhor você fazer um... Que é o relacionamento, né, Peterson, que entra também, nessa história, né? Também, né? Não é só o produto, não é só o atendimento, né? Tem o olhar, né? Tem a questão de você... o engajamento não é só com a marca, é com a pessoa, são as relações, né? A pessoa, um promotor, muitas vezes ela passa a semana toda dentro de um único ponto de venda. E é o que a gente fala, você Então, passe, você converse, dê a mão, uhum. né? Não entra, e até dando um exemplo do que não funcionou e que a gente teve que mudar, a gente queria fazer um modelo de prestação de serviços. Então, assim, ele entra na sua loja, arruma sua gôndola e vai embora. E aí a gente começou a ter, mas eu não vejo ele, mas eu quero saber quem está entrando na minha loja. E a gente falou, opa, volta tudo. Olha, então, que assim, legal. foi um caos. A gente voltou, que legal. porque não dava para ser assim, Olha, né? Então, assim, ele tem que saber quem está indo na loja dele. Que experiência. A gente fala, passa, fala, né? Fala bom dia, fala o que você está fazendo, marca sua presença. Aparece. A gente tem muitos promotores, inclusive, que foram contratados pelas lojas. Muitos promotores que foram contratados por nós. Que bacana. Então, assim, é engraçado, porque a gente estava na cabeça que, não, vamos fazer produtividade. Passa na loja, arruma e vai embora, vai para a próxima, vai para a próxima. E aí não deu certo. Érica, você falou que você saiu da Axo, foi trabalhar na Nike, né? São produtos diferentes. São. Né? Imagine agora que você está numa situação que você recebe um desafio de ir para um outro segmento. Né? O que você levaria dessa tua experiência de tinta, desse ecossistema extremamente complexo, para um outro segmento? Você fala assim, eu vou escolher uma coisa, isso aqui é o meu ponto forte. O que seria? Eu acho que as pessoas, Peterson, porque assim, você tem que ter, é o que eu te falei, tem que entregar o resultado, né? Mas você faz isso por onde? Pelas pessoas. Então, eu acho que esse cuidado que você tem que ter, eu acho que uma coisa que também, até a pessoa às vezes fala, ai meu Deus, ela não, né? Ela é meio aleatória, assim. Porque eu acho que você tem que também sempre ter essa questão da criatividade, né? Acho que nunca deixar de inventar coisas, de testar as coisas, né? Eu acho que isso é super importante. Nem sempre vai dar o resultado, mas você testou, né? E eu acho que você não deixou de criar.
é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas que trabalham comigo também. Então, por isso que elas falam, ela dormiu e ela acordou, ela veio com uma ideia, estamos com medo, né? Mas eu acho que é importante, porque isso também não te deixa envelhecer, né, Peterson? Entendi. Então, eu acho que para qualquer lugar, se eu fosse realmente, né, para qualquer outro lugar, eu acho que eu levaria isso. Acho que realmente sempre tentar trazer o potencial das pessoas. Porque às vezes você nem sabe, né? Esses dias mesmo eu tava conversando, falei, nossa, a gente lançou um produto, né, um anti-mosquito, falei, o que a gente vai fazer de diferente para chamar atenção para esse produto? Porque é um produto de prevenção, né? E aí eu falei, nossa, eu realmente dormi pensando e acordei e falei, nossa, a gente podia fazer um carro tipo um caça-fantasma, assim, sabe? Aí trouxe, a gente também tem parceiros que compram a ideia, que Que também são legal. loucos quanto, né? E a gente fez nossa van anti-mosquito, assim. Que legal. E é engraçado, porque realmente ela tem as sirenes, ela tem o galão do produto, ela é toda, né, estilizada e tal. Deu resultado? Não. Não deu, chamou atenção? Chamou. Chamou. Mas Ok. assim, mas não é porque a ideia foi ruim, né? Entendi. E nem porque o produto é ruim. Às vezes é uma questão de consumo sim, mesmo, né? sim, Brasileiro sim. não se previne, né? Muitas vezes, né? Então, Sim. mas assim, acho que você nunca pode deixar de ter isso, né? De ter essas ideias, de trazer essa oportunidade, né? E instigar que as pessoas que estão com você também tenham isso, né? Acho que a gente não pode deixar isso morrer. Isso é uma barreira. Eu conversei com Alex Born, né, num outro podcast. É um cara que fala muito de ciência, muito de neurociência. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Que ele trouxe muita questão do medo. Né? Ele até tem alguns conceitos bacanas, até tem um livro que ele fala assim, o medo de vender, o medo disso aqui. Então ele fala assim, quando você supera o medo e você conhece os medos, né? Isso aí que você acabou de falar, né? Não ter medo de tentar, não ter medo de criar, não ter medo de tentar fazer alguma coisa diferente, buscar. Mas muitas vezes ele vai trazer essa consequência, não deu certo, né? E aí a gente aprende com os erros. Exato. Né? Eu uso muito um termo que eu falo que é reaprender, né? O reaprender nada mais é do que você aprender algo que você já sabia fazer, só que você faz isso de um jeito diferente. É verdade. Né? É Eu uso muito verdade. a questão da... nós passamos 24 horas por dia fazendo coisas, executando coisas. Né? Mesmo quando a gente acha que a gente não está fazendo nada. Né? Então, quando a gente está respirando, né? Respiração, ação de respirar. Aí você fala assim, mas eu já nasci sabendo respirar. Eu falo assim, Mas você imagina um músico, um bombeiro, um atleta. Né? A respiração é um componente essencial na performance e no resultado dele. Ele já sabia respirar, Sim. mas ele tem que respirar de um jeito diferente. Então ele tem que reaprender a respirar. Esse reaprendizado acontece através do treinamento. Sim. Então o treinamento ensina a executar uma tarefa, executar uma ação. Mesmo que você já saiba. É verdade. Né? Então quando você treina um vendedor, fala assim, mas ele já vende tinta há 10 anos. Por que eu tenho que treiná-lo? Porque muitas vezes é algo novo, ou eu tenho que mostrar para ele um novo jeito. E fazer a mesma coisa que ele já fazia. Porque mudou um hábito, porque mudou uma cultura, porque mudou um produto, porque tem uma promoção, jeito, porque tem um incentivo, porque tem algo novo. Né? O que você acha, fazendo agora esse algo novo, se você aqui tivesse uma câmera da futurologia, como que você vê o teu mercado, como que você vê ali o negócio que você trabalha daqui a 5, 10 anos? Você consegue ter essa visão? Nossa, é complicado, né? Porque acho que as coisas estão tão rápidas e já evoluíram tanto, né? Que às vezes fala, nossa, será que tem mais? O que você acha? Tem mais? Tem mais, com certeza tem mais, né? O que você acha que pode vir? Acho que é uma pergunta bem difícil, na verdade. Ah, mas vocês já fizeram tanta coisa agora nesses últimos tempos. A questão da garantia, assim, cara, Sim. isso é muito louco. Não, falar, é tão difícil porque é tanta coisa, né, que a gente pode fazer, né? E eu acho que as coisas são muito rápidas mesmo, né? Nosso mercado também, embora a pintura não seja uma coisa rápida, né? E a gente está trabalhando para que seja mesmo. A gente fala, pinta uma parede, não precisa pintar tudo, e tal. Mas as coisas são muito, né? Eu jamais imaginaria usar inteligência agora, Learning Machine, com um time de promotores. Ah, me fala como que é isso. E a gente está usando. Como que é isso? Então, antes, por exemplo, nosso promotor, estamos começando, né? Já pilotamos e deu certo.
demorava 40 minutos para fazer uma coleta no ponto de venda, porque o nosso promotor também coleta para a nossa política comercial, claro, né? claro. Então ele coleta frentes, coleta Uhum. nosso share de ponto extra, prima, enfim, e ele demorava 40 minutos. E aí o que acontece, né? Ele se desmotiva, o cliente fala que ele só está tirando foto, né? Enfim. E aí o que a gente fez? A gente trouxe a questão do Learning Machine, Que do legal. reconhecimento de imagem, onde ele tira a foto da gôndola e o sistema, né, Reconhece. reconhece. Que legal. E com isso a gente caiu de 40 minutos para 6 minutos. Uau. Então, aí sim, eu estou aumentando a minha produtividade, né? Porque ele vai conseguir fazer uma execução muito melhor, vai continuar dando a mão para o nosso cliente, mas ele vai ter um tempo melhor dentro de loja, né? Então, era uma coisa que eu não imaginava, né? E em um ano a gente colocou isso, né? A gente testou e agora estamos aí implementando. Então, são coisas que a gente falava, nossa, imagina, se eu olhar o nosso projeto de execução 10 anos atrás, não tem nada a ver com o que é hoje. Se eu Com olhar nossos certeza. incentivos, não tem nada a ver com o que é hoje. Então, é muito difícil você falar, nossa, daqui a 5 anos como é que vai ser? Não sei, né? Entendi. E eu acho que a gente nem precisa realmente saber agora, né? Porque isso é uma coisa que vai acontecendo. Mas né? eu coloquei você numa cilada de propósito. Eu sei. Fica difícil, né? Porque aí eu queria te perguntar o seguinte. Então, o que você acha que não vai mudar? Que não vai mudar? É. Eu acho que uma coisa que a gente achou que ia mudar Hum. e que não mudou foi essa questão de pessoas. Tá. Né? Então, assim, nossa, eu não vou precisar, né, de ter alguém ali, não vou precisar de ter um atendimento, né? A pessoa está no balcão, e muito pelo contrário. Né? Tá. A gente fez, por exemplo, pilotos em loja onde tinha um atendimento digital. Tá. E também foi uma ideia que também fracassou. É? Né? Então, funciona muito bem numa plataforma digital, mas em loja a pessoa quer ter o atendimento. Se a pessoa já foi até a loja, né? Se ela já foi Se até ela a não quer, ela loja, compra no site. Ela compra na ela loja pode ver uma online, fila, sim. ela fica na fila. E a gente fez esse teste. Então, assim, a gente tinha lá um totem que ele falava com uma pessoa. Ele era atendido por uma pessoa do outro lado, Entendi. por vídeo, inclusive. Mas não, ele realmente preferia ficar no balcão esperando para ser atendido por aquela pessoa que estava ali. Que legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que não muda. Uhum, Assim, uhum. posso estar sendo muito romântica, Uhum. mas eu acho que não muda. Né? É. Então, eu acho que... E é engraçado que eu também trabalho com a parte de relacionamento. Uhum. E às vezes a gente faz eventos, né? Traz clientes e tudo mais. E uma coisa que a gente sempre preza é de fazer as coisas como se fossem realmente para amigos. Então, assim, não é uma coisa em massa, né? Não estou fazendo igual para todo mundo. Que legal. Mas, assim, a gente sabe quem são os nossos clientes, a gente conhece as esposas. Então, assim, tem um atendimento diferente, né? E a gente escuta muito isso, né? De realmente se sinta em casa. Que legal. Então, eu acho que isso a gente não perde, assim, não deveria pelo menos perder. Né? É o exemplo que eu dei do digital. Tudo bem, eu estou sendo atendido por um cardápio eletrônico, mas, poxa, a moça saiu da cozinha e veio falar, Érica, Olha essa que é a legal. Érica, posso trocar? Isso eu nunca tinha framboesa?" visto. Que legal. Sensacional, assim, maravilhoso, porque você escolheu, o cardápio super lindo, né? Você escolheu tal, mas assim, puxa, deu um problema ali, né? Eu poderia falar, se fosse só realmente do digital, eu ia falar, nossa, que droga isso aqui, né? Não tem a porcaria do morango que eu queria. Mas ela veio tão assim, falou, nossa, posso substituir por... E ela me deu Olha, opções, que ela falou meu legal nome, isso. começou pelo meu nome. Você está falando aqui, eu estava imaginando a cena, né? Porque você pode ter no mesmo ambiente, no mesmo restaurante, né? Um cara com uma pessoa que pega o cardápio físico e fala assim, nossa, não tem QR Code aqui para a gente ver o digital? Exato. Né? E aí você tem um cara ali na mesma situação, olhando o digital e fala assim, como que eu gostaria de ter o físico? Exato. Né? Mas independente do meio, independente do formato, você ter alguém para poder fazer esse atendimento, para poder fazer isso aqui. É isso aí. Então você acha que isso não muda? Eu espero que não mude. Ai, que bom. Que bom. Não sei, também, né? Posso estar também, muito errada. Eu também, né? Eu também. Mas eu acho que esse calor humano a gente precisa ainda, né? Sim. Eu acho que tem redes aqui mesmo abriu uma, né? Recentemente aqui. E é engraçado que eu vi também um pouco dessa filosofia deles, de ter um atendimento de mercado de bairro. Tá. Então, assim, eles estão fazendo o máximo para que essas pessoas, esses mercados, conheçam a Redondeza. Sim. E que você chegue lá e fale, olha, eu queria meu pão. Ah, então espera um pouquinho só que já estamos fazendo. Então, assim, ter esse cuidado, né? Às vezes, porque às vezes as coisas não dão certo mesmo. Mas como é que você contorna isso? Porque talvez a gente não esteja ainda preparado, né, Érica, para acompanhar a velocidade com que a tecnologia, com que as coisas estão acontecendo, que algumas coisas são extraordinárias, né? Mas talvez a gente queira isso, né? A gente ainda queira essa questão do atendimento, do relacionamento, do contato, do olhar nos olhos, né?
Eu continuo e quero acreditar, continuar acreditando muito que sim, a gente pode mudar o mundo ainda, né? Acredito muito nisso. E a gente só vai mudar o mundo se a gente tiver essa questão, né? A soma dos processos e das pessoas, Sim. né? A pessoa, se ela não souber o que ela tem que fazer, ela vai ser voluntariosa, né? O esforço não garante o resultado, né? E só ter um processo e sem saber, alguém sabendo executar esse processo, e às vezes até pior, né, Érica? Às vezes a gente tem um processo estúpido, né? E aí você tem uma pessoa que sabe executar um processo estúpido, o resultado vai ser estúpido, né? Então essa soma ela é muito importante. Quando a gente fala de processo, a gente fala muito de programação, né? Processo é você determinar o que vai acontecer naquele momento, né? Então, para mim eu vejo ainda uma grande harmonia entre esses dois pontos. E a gente está vivendo uma fase exatamente de entendimento disso. A humanidade passou, né, por um período muito, muito difícil, muito novo, né? Por mais que a gente saiba o que é uma pandemia, mas a gente passou por um momento muito novo, né? E as coisas aconteceram de uma forma muito rápida, muito rápida. E agora acredito que seja um grande momento de adaptação, de entendimento daquilo que vai ser bom, daquilo que foi bom, daquilo que não dá para conservar, daquilo que a gente tem que mudar. E é um grande aprendizado, é difícil mesmo fazer um exercício de futurologia, tá? Mas foi uma pegadinha Eu para imaginei que você, sim, tá? vai. Érica, nós estamos chegando ao final, tá muito legal, tá muito bacana, né? A gente tem muito papo, né? Um dos objetivos daqui para frente dentro do Bitalks é a gente conseguir confrontar com outras pessoas, né? Então, você imagina que aqui a gente pode ter alguém de PDV junto com alguém de vendas, né? E a gente vai começar a Muito provocar bom. e a gente vai começar exatamente, né, criar essas situações para saber como que a gente, através daquilo que a gente faz, hoje no primeiro momento a gente está expondo. Daqui para frente a gente vai ter uma parte desse movimento é trazer como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode efetivamente ajudar a melhorar a vida das pessoas, das empresas. Você já faz isso no seu dia a dia, mas como que a gente pode estabelecer isso para um número maior de pessoas? E eu não tenho como não falar sobre isso, né? Um tempo atrás, eu participei de um movimento junto com você, que você me convidou, de um trabalho voluntário, né, que a gente fez para a ONG, que vocês ajudam muito, né? E eu me senti muito privilegiado, né, de fazer aquele trabalho, que foi o atendimento lá para a ONG. Pra ONG. Né? Então eu agradeço isso demais, né, de Ai, ter aquele privilégio de participar disso, de conseguir ajudar, né, jovens, né, adolescentes, ali, na fase quase dos seus 18 anos, é isso? Né? sim. De ter uma ideia, de ter um rumo, de ter alguma coisa. E participei daquele movimento, foi extremamente As aldeias bacana. infantis. Aldeias infantis, então é muito legal o trabalho que vocês fazem, né? E eu me senti muito honrado de fazer parte daquilo lá. E aquilo com certeza trouxe um ponto de muita reflexão para mim, né? E aquilo serviu para que hoje eu tenha efetivamente a formalização desse propósito, né? Então hoje eu tenho um propósito. O que é esse propósito para você? Então, para a gente finalizar, Érica, me fala um pouquinho sobre propósito. Propósito. Primeiro eu agradeço, tenho que agradecer. Com certeza você ajudou muita gente ali, né? Acho que foi um momento super especial. É um Foi marcante. projeto muito bonito, né? Que a Uhum. gente tem. Então, quando eu te pedi, você já aceitou logo de cara. Então, não tem nem como agradecer, né? Acho que foi realmente fez a diferença. Com certeza fez a diferença. Né? E logo, logo deve ter, se bobear, tem gente daqui a pouco trabalhando com Com você, né? certeza. Então, Isso é muito legal. eu acho que isso é muito bom mesmo. E eu acho que um propósito, né? Eu acho que é difícil você não misturar, né? O seu profissional com o seu pessoal, né? Sim. Então, eu sempre tenho muito essa questão de cuidado, Peterson, né? Então, eu tenho uma vida aí com meu filho, você sabe da minha história. Eu tenho uma vida com o meu time, né? Então, fazem parte da minha vida também. Não dá para descolar, né? Não dá para descolar isso, né? Então, eu acho que essa questão de realmente você sempre cuidar das pessoas, assim, né? Não sei se isso é muito ou não, né? Porque às vezes a gente também, né, se põe em segundo plano. Estava conversando agora um pouco aqui fora com a Vanessa sobre isso. Mas acho que é isso, é meu, assim, né? Então, Às vezes a gente sofre mais do que tem os bons momentos. né? Mas às vezes um bom momento, às vezes ele vale tanto, né, É que a gente até verdade. esquece das coisas que
Eu acho que não isso são tão ajuda. boas. Sim. Acho que te ajuda, na verdade, Alivia né? demais. Sim. Alivia demais. Então, acho que esse é um propósito que eu tenho e que eu descobri justamente com meu filho. Que bom, né? que legal. Muito obrigado. Érica, foi sensacional. Né? Muito obrigado. Né? Quero te Obrigada a agradecer. você, fiquei né? super feliz. Achei que ia Imagina. falar de comida, de moda. É uma pegadinha. Não, Assistir uma Netflix, mas tudo bem. foi um papo muito bacana, muito legal. Né? E eu quero pedir para vocês, né, que assistam, divulguem, compartilhem, curtam, né, ajudem a gente a divulgar e transformar esse movimento que a gente quer realmente num propósito de ajudar a melhorar a vida das pessoas, a vida das empresas, com aquilo que a gente sabe fazer, que são as nossas ações, sejam ações de treinamento, sejam ações de atendimento ao cliente, sejam ações de execução, como a Érica falou agora para a gente. Então, Érica, muito obrigado. Vamos olhar para lá, vamos falar tchau. Gente, muito obrigado. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.